Várias vezes aqui a gente já conversou sobre motivação, sobre o porquê que eu acho que a motivação ela não é tão importante assim. Porque, querendo ou não, a gente acaba se prendendo a uma coisa externa a gente. Mas o grande detalhe é que existem dois tipos de motivação. Mas primeiro a gente precisa entender o que é motivação em si, como um todo. A motivação é basicamente um sentimento, um instinto, um impulso interno que a gente tem que nos motiva a fazer as coisas que a gente precisa fazer, a acordar, a sair para trabalhar, buscar os nossos sonhos, enfim. Só que existem dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. Para a gente entender de uma forma mais simples, é a motivação interna e a externa. E existem muitas coisas que podem influenciar a nossa motivação, como os nossos próprios valores e crenças, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, para refletirem muito sobre isso. O que você valoriza? Quais são os seus princípios? Porque isso é uma grande fonte de motivação, tanto para alcançar um trabalho que seja alinhado com seus valores, quanto uma parceira ou um parceiro para a vida, enfim. Os valores e os princípios, eles são uma boa fonte de motivação para a gente, é uma motivação interna. Assim como as nossas experiências de vida, as coisas que a gente já passou, as coisas que a gente conquistou, os nossos sucessos, eles também são uma grande fonte de motivação para a gente continuar tentando e continuar crescendo na vida. Assim como os nossos fracassos também podem servir de motivação para a gente não errar de novo e cruzarmos para o caminho inverso em busca do sucesso. E uma outra fonte de motivação que é muito forte é quando a gente tem objetivos claros sobre o que a gente quer da vida, as coisas que a gente quer, onde a gente quer morar, com quem que a gente quer casar, as coisas que a gente quer comprar, enfim, o nosso futuro, quando a gente cria um plano, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês pensarem sobre, ele é uma grande fonte de motivação, porque aí as coisas ficam mais claras e mais palpáveis e você consegue dividir em pequenas tarefas acionáveis para conseguir buscar aquelas coisas, trilhando um caminho, fechando os olhos para todas as distrações em volta de você. Mas então, quais são as diferenças entre motivação intrínseca e extrínseca? Eu vou criar um paralelo entre as coisas para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu vou usar alguns exemplos pessoais meus para vocês entenderem a diferença, porque assim, a motivação intrínseca seria basicamente como eu comecei a aprender fotografia uns anos atrás, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, eu tinha interesse, era uma coisa que eu me sentia bem fazendo, era um hobby basicamente. Já no lado contrário, a motivação extrínseca seria eu começar a estudar a fotografia simplesmente para conseguir um emprego melhor e ganhar dinheiro em cima disso. Já de um outro ponto de vista, mais pro lado dos relacionamentos, a gente pode entender a motivação intrínseca como querer passar um tempo com seus amigos, com a sua namorada, com o seu namorado, com seus pais, porque você gosta dessas pessoas e gosta da companhia delas. E, do lado contrário, de uma forma extrínseca, a gente passaria tempo com essas pessoas, mas para não se sentir sozinho e depressivo, enfim, para tentar tampar um buraco da nossa vida. Um outro exemplo interessante relativo a fazer coisas para os outros. Quando você tem uma motivação interna, você quer ajudar as outras pessoas porque você se sente bem fazendo isso. Você quer ajudar os outros de coração, porque você já tem uma vida boa e quer poder abençoar as outras pessoas com o seu tempo e com os seus recursos, enfim, com o que você quiser. E já quando a gente para pensar pelo outro lado, de uma forma extrínseca, são aqueles tipos de pessoas que querem ajudar os outros simplesmente para receberem elogios ou reconhecimento. O que acontece muito hoje nos dias da internet, onde as pessoas fazem boas ações, dão dinheiro para as pessoas para simplesmente gravar, postar na internet e ficar famoso, enfim. Tem muita gente com coração bondoso fazendo isso? Tem. Mas a gente já viu alguns casos nos últimos anos em que pessoas fazem simplesmente para falarem delas, né? Para criar uma pintura de pessoas boas, enfim, mas que em muitos casos se mostram pessoas completamente contrárias quando estão fora das câmeras ou em momentos que eles são gravados sem serem percebidos. Mas enfim, isso é só uma observação que acontece muito. Pessoas que fazem o bem por querer fazer o bem versus fazer o bem porque isso dá reconhecimento. Um outro exemplo muito interessante sobre exercício, porque existem duas formas de você encarar o exercício, né? Assim como eu faço academia, pelos dois motivos. Eu tenho uma motivação intrínseca, que é o autocuidado, de me sentir bem, de gostar de treinar de fato, e a motivação extrínseca, que é baseado em competir como fisiculturista, né? Seria a minha motivação extrínseca, se preparar para um campeonato, é uma coisa além de mim. Um outro exemplo muito interessante
É você querer comprar uma oversize da Insider simplesmente porque eu tô usando, para você querer parecer com o Pinho, usar as mesmas roupas que o Pinho, ao invés de querer comprar uma oversize que não deixa cheiro, não amassa e não desbota, simplesmente porque você precisa de uma roupa nova de qualidade e vai te deixar bonito e elegante em qualquer situação do seu dia. Então, quando a gente conversa sobre os dois tipos de motivação, a gente tem que entender que a motivação intrínseca ela é naturalmente mais saudável para nossa mente e para nossa vida, porque você vai se sentir mais satisfeito quando faz algo porque quer, porque gosta e não simplesmente por uma obrigação externa a você, e vai inclusive se sentir mais satisfeito com os resultados desses esforços também. E também tem um aumento muito interessante na sua resiliência, porque quando você está motivado internamente e não depende de fatores externos, a sua resiliência vai ser muito maior, porque é você escolhendo aquilo por vontade própria. E assim, quando você cria o ritmo e vai pegando o embalo, é difícil de voltar para trás. Você mantém a sua resistência e quanto mais desafios vão cruzando pela sua frente, você vai ficando mais forte e vai ficando mais duro em relação a lidar com os problemas. Você fica mais maleável também, no sentido de saber se adaptar a novas situações, né? É mais difícil de derrubar uma pessoa que é resiliente. Além de causar menos estresse, porque quando você está mais focado na sua motivação interna, você está mais ligado no seu lado estoico, de controlar o que você pode controlar, focar nas coisas que você quer. Então, dificilmente você vai se estressar com fatores externos, porque um exemplo que eu dou muito claro quando me perguntam sobre isso é sobre empreendedorismo. Como no meu trabalho. Eu não me estresso no meu trabalho de ficar bravo como eu ficava antigamente quando eu trabalhava para outras pessoas, porque assim, os meus resultados dependem 100% de mim. Hoje eu não dependo de ninguém. Então, cara, eu não perco nem tempo ficando estressado. Eu só paro e penso, poxa, podia trabalhar um pouquinho mais, né? Pra ganhar um pouquinho mais e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Tô ocupando meio mal o meu tempo. Então eu não chego a ficar estressado. Eu entro no modo análise pra ver o que eu tô fazendo de errado, pra me motivar a fazer mais de uma forma mais eficiente e aproveitar cada vez melhor o meu tempo. A grande questão é que não é uma regra. Você não precisa só focar na motivação interior, mas também não pode depender só da exterior. Muitas vezes você vai ter uma interseção entre as duas na sua vida, como no meu caso com o exercício, onde eu comecei por uma motivação interna de não me sentir bem, de aceitação, aquela coisa toda de autoestima baixa. E depois, com o tempo, a motivação ela também surgiu de uma forma extrínseca, no formato de conhecer novas pessoas, de ter um ambiente onde eu me sinta bem. Hoje, a academia é o meu ambiente social, é onde eu socializo todos os dias, onde eu vejo pessoas que eu gosto, onde eu levo amigos no final de semana para treinar comigo, ou pessoas que eu gosto. Eu comecei de uma maneira intrínseca e me motivei também ao longo do caminho de uma forma extrínseca, onde eu também entrei com fisiculturismo, onde eu conheço novos lugares, eu vou para outras cidades para conhecer academias, vou para outros estados, já fiz vídeos com outras pessoas por causa do exercício físico. A gente tem essa ligação entre as duas em alguns pontos. Assim como quando eu comecei a estudar sobre design, simplesmente por hobby, eu no meio do caminho transformei aquilo no meu emprego, no meu trabalho e na minha carreira, e que de certa forma vem comigo até hoje. Então começou de uma forma interior e continuou baseado nos efeitos que aquilo trouxe para minha vida de uma forma interna e externa também. E como que a gente aumenta a nossa motivação de uma forma mais natural? Basicamente, uma das melhores maneiras é procurando qual é o seu objetivo, o seu grande propósito. Assim as coisas ficam mais claras e a gente tem uma facilidade maior em nos mexermos sem precisar estar de fato sempre motivado. Porque é o que eu sempre falo para vocês, eu não acordo todos os dias, meu Deus, tô empolgado, preciso trabalhar e tal, não sei o que. Cara, a maioria das vezes eu acordo com preguiça, acordo daquele jeito assim, meio tipo assim, esfregando o rosto, sem saber onde eu tô. Mas eu faço o que eu tenho que fazer, porque eu sou disciplinado a esse ponto. Mas que essa disciplina também nasceu de uma motivação. Só que quando a gente tem um propósito já bem definido, ou algum objetivo claro a ser alcançado, as coisas ficam mais fáceis, porque mesmo que você não tá muito afim, você vai fazer o que você precisa fazer, porque você sabe que vai valer a pena no futuro. E além disso, a gente também precisa
usar da gratidão para se motivar ainda mais na vida. Porque de nada adianta a gente só olhar para o futuro e as coisas que a gente ainda quer e tudo mais, sem parar para analisar tudo que a gente tem já, tudo que a gente já conquistou, todas as coisas que muitos anos atrás a gente sonhava em ter e que hoje a gente tem e não dá muita bola para isso. Então, a gratidão é uma grande fonte de motivação. E um outro ponto é focar no processo e não só no resultado, porque a vida é uma jornada. Então a gente não vai aproveitar só os últimos 2 anos da nossa vida. A gente precisa aproveitar o processo inteiro e vivê-la de fato. Porque assim, quando a gente vai aproveitando, mesmo que ocorram problemas durante o caminho, a gente não chega exatamente no objetivo que a gente queria chegar, pelo menos a gente vai se sentindo satisfeito com o progresso de cada dia e as nossas pequenas evoluções diárias e as pequenas conquistas de cada dia, de cada semana, de cada mês e de cada ano. E também, um último detalhe, é que a motivação exterior, a extrínseca, ela não é ruim, porque muitas vezes a gente tem pequenas motivações internas, porém ainda não sabe tudo o que a gente pode de fato conseguir na vida. Porque como eu cruzei por livros e coisas que fizeram eu querer mudar de vida, sendo motivações exteriores, você pode cair de paraquedas em algum vídeo meu, de algum outro criador, ou algum vídeo no Instagram, de alguma pessoa falando alguma coisa que vire uma chave na sua cabeça e te motive a mudar de vida, a querer mais, a conhecer mais do que é possível ser feito na sua vida. Então, sim, a motivação interior, ela é a ideal, mas a exterior também tem a sua função. Então, qual que é a sua motivação agora? Comenta aqui embaixo para mim. A gente fala algo mais e valeu.